Opa, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 103 de Jibaku no Hanaku-kan, então bora lá. O capítulo começa com a Nenê refletindo sobre o relógio e o Hanako, e ela acaba citando que o Hanako tentou ir pro passado ou pro futuro, já que ele tentou consertar o relógio. E no meio desse raciocínio, o Mitsuba acaba atrapalhando a Yashiro e ela acorda, né, já que ela tava meio que dormindo ali acordada. Não faz sentido isso que eu acabei de falar, mas... tá, né? O Mitsuba pergunta se aquele era o Tsukasa quando tava vivo e começa a questionar a Yashiro sobre o que acabou de acontecer. Mas a Yashiro fala pro Mitsuba ficar calma, que aquilo já acontecia, né? Tipo, era normal pra ela. O Mitsuba pergunta se eles podiam contar o que acabou de acontecer e a Yashiro dá uma ideia de contar pro próprio Tsukasa. O Mitsuba se recusa a contar pra ele porque ele fala que não, tenho medo desse cara, mano. Ele vai se aproveitar disso, nem pensar. Tirando essa ideia da cabeça, o Mitsuba pergunta pra Yashiro por que eles não falam pro Hanako ou pro Kou. Mas a Yashiro não tava muito afim, não. Então o Mitsuba começa a fazer um exposit dos caras, mano. Gratuito. Mas pela inconveniência do Mitsuba, os caras aparecem atrás dele, mano. A Yashiro pergunta por que o Hanako e o Kou estão juntos, já que isso é bem raro de acontecer. O Kou responde que viu o Hanako andando pelo auditório e foi atrás dele pra ele não fazer nenhuma besteira. O Hanako responde que não tava fazendo nada de errado e que não era o número 3. Depois o Hanako apanha e não sabe por quê, né? A Yashiro também pergunta pro Hanako o que ele tava fazendo. O Hanako responde que ele foi no auditório e ficou olhando o relógio pra ver se ele se lembrava de alguma coisa. A Yashiro, meio assustada, pergunta se o Hanako conseguiu se lembrar, e ele responde que não. O Hanako fala que não vai mais bater a cabeça com isso e que não tem o que se preocupar, né, já que o passado é tarde, não tem mais o que fazer. O Hanako acaba comentando sobre a performance da Yashiro, que ele ia ver, né? Então chegou a vez do Hanako perguntar pra Yashiro e ele pergunta o que você tava fazendo com o número 3. Aí ela responde que eles foram fazer compras. O Mitsuba, do jeito que é o Mitsuba, né, ele fala, tá com ciúme, né, a gente foi lá ter um encontro com seu otário, enquanto você fica aí preso nesse banheiro, seu bosta. O Hanako fica meio assustado e pergunta como assim encontro? A Yashiro fala que foi só um sorvetinho mesmo, e o Kou fica com raiva, mano. Eu tenho certeza que ele tava com ciúme. Eu não tenho dúvidas, olha essa reação, por que ele ficou com raiva? O Kou tava com raiva porque ele falou que o Mitsuba foi tomar sorvete depois de ter arruinado o painel deles. E Kou, você não me engana. O Kou dá a ideia deles tomarem sorvete juntos, aí o Hanako fala, com seu dinheiro, né, pô? E por que eu faria isso? A Yashiro começa a brisar ali, começa a pensar no passado do Hanako e começa a se questionar. Ela disse que nunca viu o Hanako de outro jeito, quer dizer, o Hanako não, o amante de outro jeito. Ele sempre andava machucado, chorando, e ela pergunta se ele sofreu a vida toda. E ela também pensa na possibilidade do Hanako de hoje lembrar do passado dele. E ela espera que isso nunca aconteça. Cortando de cena, a gente vê o Teru e o Akane preparando os bagulho aí pro festival. O Akane acaba ficando bravo com algumas coisas e o Teru fala pra ele se acalmar, só que aí o Akane fala que eles tinham perdido a abertura lá do Teru, alguma coisa assim. Aí quem acaba ficando bravo é o Teru. Então o Teru acaba ativando o modo sério e vai pra cima do Akane. Então quando ele tá prestes a atacar o Akane, não era o Akane. Quem será que era, né? Quem será que era? O Akane pergunta o que aconteceu e o Teru responde que foi um Tsueshiro que tava observando eles. Aí ele destruiu. O Teru fala que alguém deve ter plantado isso no Aoi, então o Teru pergunta pra ele se ele sabe quem foi. O Akane se lembra de quem pode ter sido e ele pensa no Natsuhiko. O Akane fala que vai falar com o Natsuhiko, mas antes eles têm que ir na enfermaria, porque o Teru tinha queimado a mão. Claramente o Akane não odeia o Teru, né? Até porque ele demonstrou preocupação. O Teru fala que, pô, mano, vai melhorar, tá de boa. Mas o Akane insiste, né? E eu achei isso muito bonitinho, cara. Os caras parecem que se odeiam, mas eles não se odeiam. Eu achei isso muito fofo. Corta a cena novamente e nos mostra Sakura arrumando o bagulho lá pro café dela. Ela tá com uma roupinha muito bonitinha, cara. Olha que fofinho. O Natsuhiko aparece do nada e começa a elogiar a Sakura pra caramba. A Sakura dá um sai pra lá no Natsuhiko de novo. O Natsuhiko pergunta pra Sakura se ela tá se divertindo com o festival e ela responde que tá, até que tá. O Kokujodai do Tsukasa aparece e fala que o presidente do conselho estudantil tinha conseguido pegar ele, né? A Sakura pergunta se o Natsuhiko conseguiu convencer o Akane, mas ele fala que não deu muito certo. Mas ele conseguiu plantar um Tsueshiro no Akane. Ele também descobriu a fronteira dos Guardiões do Relógio, então tá safe. Agora a única coisa que eles têm que fazer é atrair o Hanako, que comanda as fronteiras, e a Yashiro, a nova Kanagi. E com eles vão conseguir destruir o Yorishiro do número 1. Então a Sakura pega um livro, não sei o que é, ela pega uma folha e assopra, e essas folhas acabam atingindo alguns alunos. E então o capítulo acaba. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta alguma coisa, as suas opiniões aí. Bom, é isso. Um abraço, valeu, falou!